enquanto a gente for uma sociedade que acha que a pessoa trans é uma decisão, a criança trans vai ser uma aberração. E às vezes eu pergunto pra ela, filha, você quer voltar a ser menino? Credo, mãe, os meninos são nojentos. Ela tá naquela fase, né, que os meninos são nojentos. Sim. Se um dia você sentir que não tá bem, você me avisa. Claro, né, mãe, mas eu sou menina, para com isso. Você ainda faz essas verificações, né? Se de Muito raramente. Sim, mas de tempos em tempos, assim, do Uma vez tipo, por ano. se passar isso pela sua cabeça, eu quero que você me fale. Tá tudo bem. Né? Eu quero que você me fale. Eu não falei pra ela, eu vou precisa- te amar de todas as formas. Se Exatamente. você virar um abacate, eu vou te amar. Então, tá tudo certo. Uhum. Se um dia passar pela sua cabeça que você não deseja mais ser menina, que você não se entende mais menina, você me fala e a gente vai descobrir o que você é. Uhum. Né? Ela fala, mãe, credo, eu sou menina, isso, aquilo, outro. E aí a gente vai vivendo descobertas e falas muito engraçadas de coisas que jamais imaginava viver com uma criança. Filha, com uma filha mulher, Exatamente. né? Que você, assim, como seria você de mãe? Você não seria Não, mãe de e mulher. mãe de uma criança trans, né? Porque Uhum. esses dias, o ano passado, eles estavam aprendendo sobre LGBT na escola. E aí ela 6:30 da manhã, eu levando ela pra escola, ela vira pra mim e fala assim, mãe, eu sou gay? É. Olhei pra ela e falei assim, por quê? Porque eu gosto de meninos. Uhum. Falei, ok, filha, meninas que gostam de meninos são héteros. Uhum. Gays são meninos que gostam de meninos. Mãe, mas eu tenho um pinto, você esqueceu? Ela falando isso pra você. Eu falei, filha, eu não esqueci que você tem um pinto. Não, eu nunca esqueci disso, minha filha. Mas não tem problema nenhum, porque não é o pinto ou a pepeca que vai interferir nisso. Uhum. Quando a gente fala de ser gay, de ser lésbica, bissexual, filha, é sobre de quem a gente gosta, quem a gente é e quem a gente gosta. Você é menina igual a mamãe, não é? Então tá bom. Então se você é menina igual a mamãe, e aí eu faço questão de reafirmar que ela é menina tanto quanto eu, igual a mim, porque é o fato, e eu acho que ela precisa disso, se olhar e se encontrar dentro da família, porque senão fica facilmente lá isolada. Com certeza. Se a minha mamãe gosta de meninos, a mamãe é hétero. E se você gosta de meninos, você é hétero. Então tá tudo bem. Ah, então tá. E se eu gostar de meninas? Você vai ser lésbica? Mesmo tendo um pinto, filha. Porque Aham. aí eu acho que eles aprenderam na cabecinha deles que pinto com pinto era meninos, e aí eram gays. E aí ela questionou, tá bom, mas e eu? Eu tenho um pinto e gosto de meninos. Tem muito adulto, né, que tem essa confusão. Você imagina ela, né? Exatamente. Tipo assim, porque uma coisa é identidade. Outra coisa é sexualidade. Outra coisa é sexualidade. Eu vejo que muitos adultos têm confusão disso. Você imagina uma criança. Tem muita confusão, porque Tem muita. o maior xingamento que eu recebo nas redes sociais é de pedófila. É mesmo. As maiores denúncias que eu já recebi no Conselho Tutelar é de pedofilia. Abuso, maus tratos, mas a mais recorrente é pedofilia. As pessoas acham que ter uma criança trans é permitir sexualidade, é permitir ato sexual. E é por isso que eu aberraciono, ou abomino, melhor falando, a palavra transexual. Porque pra gente... Que dá a conotação de sexo, de entendi. sexo, de ato sexual. E a gente é uma Perfeito. sociedade que não é letrada. Exatamente. E que temos preguiça. Então, a gente facilmente faz a conexão de transexual, ato sexual, logo essa mãe é Exato. pedófila. Entendi, perfeito. Logo, uma criança não pode ser transexual, porque criança não pratica sexo. E aí as pessoas não entendem. Por isso Porque é eu... uma questão de identidade. Por isso eu falo Exatamente. trans ou transgênero. Porque aí você tira a A conotação questão sexual. sexual. Perfeito. Exatamente. Concordo, perfeito. É a mesma coisa que eu acho que é falar a palavra homossexual. Quando a gente fala de homossexual, para aquelas pessoas que não são letradas ou para aquelas pessoas que vêm de um cunho mais preconceituoso, a gente reforça o estereótipo de que aquelas pessoas se relacionam puramente por libertinagem, por ato sexual, por Como se desejo, fosse de só forma por sexo. pecaminoso. Não, como se fosse só por sexo. A gente Só se por sexo, reúne um não são grupo. família. Exatamente. E aí vem aquela fala toda de que não são família. E aí eu prefiro homoafetivo. Com certeza. Porque aí eu tô falando que a conexão que tem entre aquelas pessoas Exatamente. é afeto. Exatamente. E aí, então, eu prefiro transgênero ou trans, porque aí eu tiro. Porque assim, eu acho que as pessoas ainda não entenderam que identidade de gênero é quem a Eu pessoa se sente, quem ela é, de fato. E orientação sexual é outra questão, que, na realidade, uma orientação mais afetiva até. É. Né? Porque assim, por quem você sente afeto, atração,
É diferente. Desejo. Desejo, né? E que desenvolvem em tempos diferentes da vida. Porque muita gente Totalmente. falava pra mim, mas essas questões de orientação sexual são só na adolescência, com a chegada dos hormônios. Eu falava, mas eu tô falando de identidade, eu não tô falando de orientação sexual. Exatamente. Identidade é 24 Não, meses e de ela vida. nunca pensou em. A tua criança, quando começou assim, ela não ficou pensando, eu quero fazer. Não existe Não, isso. hoje elas falam de gostar Dá de... beijinho, de provavelmente. Não, elas reservam. Uhum, Porque eu falo que criança não namora, que criança Tá não certo. pode, que ela pode ter amigos que ela gosta de uma forma especial. Então, como elas não podem namorar, elas reservam. Tal menino tá reservado pra namorar com tal menina. Entendi, Entendeu? Elas criaram um entendi. sistema. Reserva e lealdade. Olha, você não reserva Você esse não aqui, pode não, gostar de tal menino porque ele eu tá já reservado pra fulano. Maravilha. E como elas não podem namorar, dizer que é namorada, Entendi. tudo é reservado. Perfeito. Nunca tinha visto isso. Maravilhoso. Elas criam um sistema delas pra nos Maravilhoso. burlarem, né? Maravilhoso. Reserva de futuro. Exatamente, Né? porque quando puder namorar, aí vai namorar com fulano. Quando Entendi. puder gostar, aí vai gostar. Isso começou há um ano. Até então, não tinha essa fala. E é uma coisa natural de explorar, tá dentro da faixa etária, tá ok. Que bacana isso. Não tinha me tocado. Por exemplo, quando vocês reuniram os pais na escola, né? Você sentiu que os pais não tinham essa noção do que é identidade de gênero, do que é orientação sexual ou afetiva? Muitos não tinham Não essa tinham percepção mesmo, e não né? tinham a percepção de que isso poderia ser desenvolvido em fases de vida diferentes. A gente é uma sociedade ainda muito genitalista e muito hipócrita, né? Veja, se eu chegar para todas as pessoas cisgêneras e falar, me defina quem você é. Uhum. Nenhuma pessoa cisgênera vai descrever a genitália. Potência, cor, lubrificação, nada. Nada. No entanto, a gente resume as pessoas trans a uma genitália. Entendi. Como se elas fossem um órgão genital ambulante. A mulher trans é um pinto ambulante andando. O homem trans é uma vagina andando. Não. Então, assim, nós somos uma sociedade genitalista que achamos que podemos definir o outro pela genitália dele, mas não hipócritas o suficiente porque não nos definimos dessa forma, Exatamente. Perfeito. né? Então, a gente vai tendo que desconstruir isso aos poucos, com afeto, com respeito, conhecimento, com né? conhecimento. E permitir que os outros queiram. E fazer o outro aderir. refletir, né? Exatamente. Se você não é definido pela sua genitália, por que a minha filha tem que ser? Essa questão trans, eu acho que durante muito tempo a gente só viu trans adulto, né? Sim. Por quê? Porque não se tinha margem para falar. A criança não era ouvida, em hipótese alguma, né? A criança, se falasse isso, eu acho que deve ter relatos de trans adulto que levavam umas bolachas, sei lá. Eram expulsos de casa, Eram expulsão expulsos de familiar. casa, tudo. exatamente. Eu tive casos de pacientes que, tipo assim, quando falavam de sexualidade diferente do padrão, eram tipo assim, o pai mandava raspar o cabelo, coisas e trancar num quarto. Então, eu tô falando de uma coisa de 15, 20 anos atrás, assim, muito recente. Eu fico imaginando porque a gente começou por exemplo, na sociedade brasileira, né? A gente tem trans muito conhecidos e sempre fizeram muito sucesso, assim, em programa de humor, né? Em determinados espaços, mas era como se elas nunca tivessem sido crianças. Exatamente. É porque as pessoas acham ninguém que ser questionava trans é isso, uma né? decisão. A pessoa decidiu. Exatamente. Ela escolheu esse caminho. Ela escolheu ser trans, ela decidiu. Enquanto a gente for uma sociedade que acha que a pessoa trans é uma decisão, a criança trans vai ser uma aberração. Claro. Vai ser fruto de pais disfuncionais, de uma mãe maluca, de ausência de Deus, de pecado, de pauta política. Uhum. A gente precisa rever essa história e entender que essas pessoas não nascem com 18 anos. Que há uma Porque só se via infância, depois. mas que muitas vezes essa infância foi silenciada. E que hoje nós temos um processo de pais, mães e tutores muito mais responsáveis, que escutam a criança, que entendem os sentimentos e que permitem que essa pessoa viva e exista. Evitar sofrimento por muito tempo, né? Se você falar com muitas pessoas trans, tem pessoas trans que falam, eu sabia que eu era quem eu era com 4, com 5, com 6, com 7, com 9, mas eu esperei até os 18, porque senão eu ia ser expulso de casa, eu esperei até tal, porque eu achei que a minha mãe não ia sobreviver, eu esperei... Você entende? Uhum.
Sim, que é a grande maioria. E aí desenvolvem uma série de questões de angústias, de depressão, de De ansiedade, disforias. automutilação. Então, se eu posso acolher isso antes, se eu posso mostrar esse respeito, esse acolhimento antes, e o quanto eu tô evitando de sofrimento? Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história, assim como eu mudei a minha também. Um Tempo para Mim é o meu novo livro, mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano, mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.